Graças e paz, amados, hoje 19 de abril de 2020, vamos à mensagem desse domingo, que o Senhor possa aplicar ao meu e ao seu coração tudo aquilo que vai ser dito, todos os textos que vão ser aplicados e que a graça de Deus se manifeste na minha vida e na sua vida de forma cada vez mais abundante. O título da mensagem desta noite é Deus não poupa seus filhos. Nós vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 32, que está escrito o seguinte: se Deus não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O apóstolo Paulo aqui ele está dizendo que Deus nos deu a maior dádiva, que é o seu filho Jesus, né? E por isso ele não vai nos negar todas as outras dádivas. Mas nosso propósito nessa noite é, a partir dessa experiência trazida nesse texto, de que o Senhor Jesus vivenciou, né? Visualizar também alguns exemplos da palavra de Deus que nos mostram como Deus não poupou a muitos dos seus servos fiéis. Por exemplo, que tipo de tratamento ele deu a Abraão, o homem chamado amigo de Deus, né? Os 20 anos que Jacó passou ali com o tio Labão, e o jovem José, que foi odiado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo e foi lançado ali na prisão no Egito. Quanto a Davi, por exemplo, o homem segundo o coração de Deus. Quando a gente lê os Salmos, a gente descobre todo tipo de sofrimento, né? Físico, emocional, espiritual, os quais Davi experimentou. E o apóstolo Paulo, né, em dois textos que vamos ver nessa noite, de 2 Coríntios, ele vai narrar as provações que passou. E para qual propósito? Para o trono. Né? Ele mesmo disse em Atos capítulo 4, versículo 22, importa entrar no reino através de muitas tribulações. Então vamos ver o primeiro que Deus não poupou, que é o seu próprio filho. Nós da Igreja Batista da Colina estamos muito familiarizados com a vida de Jesus. A gente tem visto, né, nesses últimos anos, em nossos temas, que Jesus se esvaziou de todas as glórias como Deus. Vimos como seu nascimento foi num contexto humilde ali, como filho de um camponês. Está tudo na palavra, né? A sala de parto, por exemplo, em que o Senhor Jesus nasceu, foi numa estrebaria, o berço dele foi uma manjedoura, que era o coxo de madeira ali onde os animais comiam. Os 30 anos de preparação de Jesus para o seu ministério, antes do seu ministério de 3 anos e meio, né, em que ele viveu submisso aos pais, submisso à disciplina da vida familiar com seus irmãos e com suas irmãs que eram pecadores. O trabalho árduo e constante ali na carpintaria, a responsabilidade da família por ele ser o irmão mais velho, assim como também Jesus tolerou a religiosidade dos seus mestres na escola, na sinagoga, porque, obviamente, ele ultrapassava com seu conhecimento vivo de experiência do Pai e da palavra, né? E isso, obviamente, que gerava um sofrimento ao Senhor Jesus. Na vida pública, Jesus sofreu oposição, sofreu o ódio dos líderes religiosos, sofreu ataques na tentação por parte de Satanás e seus demônios, vivenciou e experienciou controvérsias e equívocos por conta da insensibilidade e da oposição por parte do povo judeu, né? Sofreu com a traição de Judas, um dos seus apóstolos, sofreu com a negação de Pedro, outro apóstolo, sofreu o abandono por parte de todos os seus discípulos e depois foi entregue para ser pregado ali no madeiro. Segundo que Deus não poupou foi Abraão. Né? Abraão foi retirado do convívio ali dos seus parentes mais próximos ou mais distantes, do convívio dos amigos, perdeu as vantagens culturais ali da Caldeia, a segurança e estabilidade adquirida em Ur, né? Seus parentes, a sua parentela era influente, vivenciou os longos anos da esterilidade de Sara, uma vida solitária e longa, né? Na espera do cumprimento da promessa de um filho, Isaac. Sofreu a dolorosa expulsão de Ismael, que rasgou o coração dele, sofreu com a entrega de Isaac para ser sacrificado como holocausto. Então, quando a gente lê todos esses textos, e aí esses textos, eles me trazem a ideia
de algumas perguntas. E essas perguntas, eu lembrei de um professor de psicologia comportamental, ateu, que sempre trazia perguntas sobre a Bíblia exatamente para nos instigar, para nos levar a discussões, nos levar a inquirições sobre as contradições que ele via na Bíblia. Ele possivelmente diria aqui com relação a Abraão, como é que um Deus de amor poderia agir de modo tão cruel com um homem que ocupava um lugar tão importante em seu coração e propósito, a ponto de ser chamado amigo de Deus, né? Deus não poupou Jacó. Jacó trabalhou arduamente ali para ganhar Raquel, para descobrir de manhã que com quem ele dormiu não foi Raquel, foi Lia, né? Depois serviu mais 7 anos para ganhar Raquel, teve o seu salário mudado 10 vezes, durante 20 anos foi explorado pelo seu tio Labão, e seu coração foi partido quando sua esposa Raquel faleceu. Jacó experienciou um golpe terrível, porque supostamente seu filho amado José tinha sido morto por uma fera e isso o prostrou, né? Sofreu outro golpe por ter que enviar Benjamim, o seu filho caçula, para o Egito. Viveu o trauma de uma mudança de onde estava para uma terra desconhecida, e isso já com a idade adulta. Aí meu professor iria perguntar por que um Deus que ama tanto, né, trata de maneira tão severa alguém que ele disse, amei Jacó. Deus não poupou José, né? José ele foi odiado, foi invejado pelos seus irmãos, os quais o lançaram ali num poço escuro durante uma noite inteira. Ele quase foi morto pelos irmãos que decidiram então vender ele como escravo aos midianitas. E os anos de solidão e escravidão que José viveu numa terra estranha foi um período de profunda dor, né? Depois vem a falsa acusação ali da mulher de Potifar, que resultou no aprisionamento dele por vários anos. A palavra do Senhor provou José até chegar o momento do cumprimento dos seus sonhos. Então, o Senhor o colocou depois no trono do Egito. Aí esse meu professor iria dizer, esse é o tipo de tratamento, né, que um jovem fiel, reto e temente ao seu Deus pode receber por parte de um Deus de amor. Deus não poupou Davi, né? O Senhor declarou, Davi, o homem segundo o meu coração. Davi foi desprezado pelo pai, por seus irmãos, caiu nas mãos de Saul, né? E cantava, tocava para acalmar Saul, e Saul lhe lançava lanças. Os irmãos estão lendo aí, ou concluíram o perfil de 3 reis, né? Ele foi caçado como um animal pelo deserto, e a espera pelo trono prometido pelo Senhor foi longa e sofrida, né? Temos conhecimento público daquilo que ele sofreu diante do seu pecado de homicídio, adultério, com Batseba. Depois foi expulso de Jerusalém pelo próprio filho Absalão. Meu professor ia dizer, é assim que um Deus de amor trata o homem segundo o seu coração, né? Deus não poupou Paulo. Paulo declarou em 1 Timóteo 1,16 que ele foi estabelecido como modelo para todos os crentes, não só na busca pelo Senhor, mas também nos tratos recebidos pela mão do Senhor. Segundo Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 28, o apóstolo Paulo nos diz que trabalhou muito mais do que os outros, foi aprisionado muitas vezes, recebeu açoites sem medida, esteve em perigo de morte várias vezes, foi chicoteado 5 vezes, em cada uma delas recebeu 39 chibatadas, e por aí vai, né? Então, ele também, no capítulo 6 de 2 Coríntios, versículos de 4 a 10, ele continua. Em muita perseverança, aflições, necessidades, em angústias, em açoites, prisões, trabalhos, vigílias, jejuns. Então, ele sofreu em todo o tempo, tá? Perseguições. Você vai ler o texto e você vai ver as dificuldades às quais o apóstolo Paulo experienciou. É um registro incrível de sofrimento na vida do grande apóstolo. E quando ele alcança a idade espiritual madura, né, qual era o anseio dele? Conhecê-lo plenamente e o poder de sua ressurreição, participando da comunhão dos seus sofrimentos, sendo conforme ele em sua morte. Filipenses 3,10. Então aqui está um servo que alcançou em sua vida e em seu ministério a conformidade com a estatura de Cristo. E ao mesmo tempo levou em seu corpo o morrer de Jesus, pois ele estava constantemente sendo entregue à morte por amor de Jesus.
Então, como conciliar, né, a sua conquista espiritual com humilhação, com dor, com fome, chicotada, naufrágio, fraquezas, morte e violência? Meu professor, ele diria, isso demonstra o amor cuidadoso do pai para o seu filho amado, né, servo fiel. É essa a recompensa justa para Deus dar a um homem que o serviu com total fidelidade, devoção e sacrifício? Então, como é que a gente entende e explica essas contradições? Obviamente que meu professor ele não enxerga a palavra como nós enxergamos. Eu entendo que você enxerga na dimensão do Espírito Santo. Meu professor, ele vê com a lente natural, nós enxergamos com a lente do Espírito Santo. Então, vejamos novamente a vida de Abraão comparada com a vida de Ló, a vida de José comparada com a vida de Esaú, de Jacó comparada com a vida de Esaú. A gente vai perceber que se a gente colocar lado a lado cada um, né, a resposta que nós precisamos vai estar diante dos nossos olhos. Qual é o valor e a utilidade de cada uma dessas pessoas nas mãos de Deus? Essa é a resposta. A razão pela qual Deus não nos poupa da adversidade é exatamente por isso. Se a gente colocar José ao lado dos seus irmãos, José sofreu muito e não foi poupado. Ele provou a disciplina interior que seus irmãos não conheceram, e no final eles foram levados para a bênção, para a prosperidade, para a riqueza e a abundância, simplesmente por quê? Porque José, aquele que sofreu, que foi moído, foi quem se assentou no trono do Egito. Então, da mesma forma, Deus propôs para o seu filho, o Senhor Jesus, o trono do universo. Essa é a explicação para o caminho do sofrimento e da disciplina. Jesus ele não foi poupado e o Pai não procurou livrar Jesus. Para quê? Para que ele fosse preparado, para que Jesus fosse qualificado para aquela posição elevada. E aí primeiro ele se esvaziou, se humilhou até a morte, morte de cruz. Depois Deus o exalta soberanamente. Por quê? Por ter sofrido e morrido, né? Ele foi coroado com honra e glória. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. O apóstolo Paulo viu que para ele e para todos nós cristãos só há um caminho para que a gente seja preparado, equipado, ajustado interiormente para as responsabilidades de compartilhar o trono de Cristo. E por isso ele se dispôs a pagar o preço, né, sofrendo e preenchendo em seu corpo o que faltava das aflições de Cristo por causa da igreja. A minha oração e a sua oração deve ser como a do apóstolo Paulo, no mesmo molde da irmã Juliana de Noruíca. Os irmãos lembram? Há 2 semanas atrás nós pregamos sobre ela. Né? Então é importante que a gente entenda. Amados, se Jesus, que é o pioneiro da nossa salvação, ele precisou sofrer a fim de ser aperfeiçoado e amadurecido, o único caminho para mim e para você, os muitos filhos, descrito lá em Hebreus 2:10, é alcançar o mesmo grau de glória. E só vamos alcançar seguindo o pioneiro, o líder, o desbravador do caminho, né? No caminho do sofrimento e da disciplina. A gente precisa aprender a obediência pelas coisas que a gente vem a padecer, porque não existe outro método. Os métodos do Senhor, eles são imutáveis, os caminhos do Senhor são imutáveis. Se Deus não poupou e não podia poupar seu próprio filho no aperfeiçoamento, né, e na qualificação dele para o reino, poderia ser diferente conosco? Não. Né? Hoje, quando o Senhor vê um coração ardente, desejoso da plena estatura de Cristo, quando ele vê um coração desejoso do cumprimento do seu propósito em sua vida, a este Deus não poupa. Então, concluindo, a essas perguntas agora eu não vou lembrar do professor, porque ele não vai discernir isso, mas você vai. Né? O que você está buscando hoje? Existe hoje muitos filhos de Deus que, como os irmãos de José, estão buscando experiência de prosperidade financeira, sucesso na profissão, cura milagrosa, oração sorrisal para resolver as questões. Mas o que o Senhor quer nos mostrar? O Senhor quer nos mostrar de maneira clara, se você quer ser usado por Deus, você precisa ser treinado por Ele. Então a gente precisa entender isso. Somente os filhos de Deus treinados, crescidos, amadurecidos é que vão ser usados. Então, que eu e você desejemos ser treinados e usados pelo Senhor, porque somos aqueles que vamos participar, né, daquele reino de Cristo no milênio. Então Deus não pode nos poupar. Ele precisa ser o Deus que não poupa seus filhos, não poupa a mim e a você, para nos usar para louvor da glória dele. Amém? Que o Senhor
aplique a sua palavra ao meu e ao seu coração.